Save the Wagons ou salve as peruas. Olha, eu vou ser bem sincero para vocês. Antes de iniciar a gravação desse pequeno vídeo mostrando essa perua, essa sobrevivente, eu fiquei uns 20 minutos dando uma volta ao redor dela, observando os detalhes e literalmente babando. Porque quando você começa a observar esse carro com calma, você observa o quão espetacular, tanta atenção que as montadoras davam aos pequenos detalhes desse carro para conquistar e fazer esses carros se tornarem sonhos de consumo das famílias brasileiras. Aqui é uma Santana Quantum 1990, na versão GLS, a versão mais completa. Olha os faróis de longo alcance, conhecida como óculos, né, por alguns, que saiu nas Caravans 86, com esses faróis de duplo refletores aqui. E essa versão, ela tem uma particularidade. Primeiro, por ser uma GLS, ao mais top da gama Santana Quantum 1990. Ela tem teto solar e ela é automática de fábrica. Antes de mostrar o interior dessa joia, eu vou mostrar aqui a parte externa. Lembrando que esse veículo está à venda, tá? Ela ostenta ainda todos os vidros originais e você começa a observar os acabamentos. Olha só, no para-brisa, nas portas, nos espelhos retrovisores que são elétricos, isso em 1990. Alguns carros hoje, 0 km, na casa de 70 mil reais, ainda ostentam uns retrovisores com aqueles pininhos internos. Para mim, uma vergonha, tá? Mas continuando, as maçanetas, os frisos, alguns cuidados, no caso, um simples adesivo demonstrando trava para crianças, mas mostrando, a Volkswagen queria mostrar que esse carro era feito realmente para famílias. E você imagina, em 1990, a pessoa tirar um carro zero desse na concessionária. Lembrando que em 1990 o mercado desses carros estavam escassos, né? A Caravan estava se despedindo do mercado nacional. Então as opções basicamente ficavam em Paraty, né? As Del Rey, Bellini, Scala, que ainda tinham. A Ômega Suprema foi chegar em meados de 92, 93. Então o que você poderia comprar de mais completo de uma perua no Brasil estava aqui. Uma Santana Quantum 1990. Lembrando que esse carro é completo, ele tem ar-condicionado, os 4 vidros são elétricos, travas elétricas, tá? Espelhos retrovisores elétricos, toca-fitas, os espaços para as fitas e automática. Então, uma raridade mesmo 0 km, tá? Em tempos que câmbio automático não eram tão difundidos, apesar de terem saído nos primeiros Opalas e algumas opções, mas não era algo comum nos brasileiros, porque esse carro era muito caro. Fazendo algumas pesquisas de época, em valores atualizados, esse carro hoje custaria, essa versão específica, custaria na casa de 260 mil reais, em valores atualizados. E verificando alguns acervos de época, a Santana Quantum GLS com câmbio automático, ela era em média 80% mais cara que a Santana Quantum de entrada. Então realmente era muito dinheiro, tá? Ela já vinha de fábrica com esse rack de teto, que ela tem uma bolsa aqui dentro para guardar. Ela já ostenta essa sanfona, a Ômega Suprema também muito conhecida, tem esse acabamento aqui, essas belas rodas, aro 13 polegadas, realmente um carro espetacular. A Volkswagen realmente caprichou nessa, que para mim é uma das melhores peruas já feitas em terras tupiniquins. Já a gente vai dar uma volta com ela, fazendo mais uma tomada externa. Eu vou mostrar aqui um pouco do porta-mala desse carro. Olha só. Então você começa a observar o quão acabado eram esses carros, os cuidados que as montadoras tinham em conquistar os clientes e fazer esses carros se tornarem objetos de desejo das famílias. Olha os detalhes de acabamento dos bancos,
os próprios ganchos para você amarrar alguma mercadoria, alguma compra. Realmente um espetáculo. E falando um pouquinho da particularidade, já a gente vai fazer um teste de rodagem. Esse câmbio automático de 3 marchas é um câmbio bem longo, tá? A Santana Quanto nessa versão ela nunca teve a vocação de ser uma perua esportiva, mas uma perua confortável. E você observando o painel por esse ângulo aqui, como se fosse passageiro olhando para o motorista, você percebe o quanto a Volkswagen cuidou para que esse painel tivesse os comandos de forma ergonômica. Todos os comandos à mão do motorista. Câmbio automático, os botões de som, limpadores e desembaçadores de vidro. Esses bancos, olha, são um espetáculo. Eu fiz uma rodagem nela, tá? Um teste de rodagem. E posso dizer para você, esse câmbio, apesar de ser de 3 marchas, lógico, é uma comparação até inviável você fazer com os câmbios automáticos de hoje. São 33 anos de evolução. Mas eu posso dizer que o funcionamento desse câmbio na característica de troca de marchas é melhor que alguns câmbios automáticos conhecidos. Esse câmbio é muito mais gostoso de andar do que, por exemplo, alguns automatizados, como o Dualogic, da Fiat, iMotion, e mesmo alguns automáticos, como o L4. Esse câmbio aqui, o seu funcionamento é muito mais suave. Eu tenho 1,86 m, tá? Eu vou entrar aqui na parte traseira do veículo e mostrar para vocês o espaço que fica. Olha só, isso que esse banco está bem reclinado. Mostrando aqui a parte interna. Olha que espetáculo. E você vendo esse vídeo agora, eu acredito que alguns estão tendo a mesma impressão do que eu. Que nostalgia, gente. Quem gosta de automóvel, como todo brasileiro que já é apaixonado, só de ver um carro desse, bate aquela sensação, caramba, como devia ser ter um carro desse 0 km em 1990. Você observando aqui o cuidado, a diferença de tonalidades de materiais que as montadoras tinham na época. Olha, apoios de braço aqui na porta, acabamento aqui com frisos cromados, porta-revistas ou jornais que eram muito comuns na década de 90. Esse volante belo de 4 raios da Volkswagen. O acabamento também muito completo, tá? O velocímetro completo, várias luzes como óleo, bateria. Tem um relógio digitalzinho ali no meio, marcador de temperatura. Eu não sei o que as montadoras pensam hoje nessa economia que para mim é considerada porca, em não ter um marcador de temperatura no painel, né? Mas não vem ao caso agora. Esse belo toca-fitas da Volkswagen original, já com equalização de graves e de médio, com alto reverse. Então assim, carro realmente muito bem acabado. Olha só, alto-falantes. Isso aqui que é uma característica bem anos 90, né? O cinzeiro original nas portas traseiras, porque era uma tendência, era um costume de haver muito fumantes na época. Olha esse teto original com esse ressalto aqui para acomodar o teto solar. Então assim, realmente um carro com uma dose de nostalgia bem grande. Eu vou fazer um vídeo agora dirigindo ela e mostrar para vocês como é o rodar de uma Santana Quanto 1990 automática.